peça teatral O Jardim. A cenógrafa foi vencedora do Prêmio Shell por esse trabalho. No teatro, o tempo é o material principal da arte de atores e atrizes que recriam a vida humana, com ações e falas que têm começo, meio e fim. Como podemos pensar, então, na conexão entre essas linguagens? Qual é a arte do espaço no teatro? Como são criados os ambientes para as personagens que passam a existir durante o tempo em que as encenações ocorrem? Compartilhe suas ideias com os colegas e o professor. Estamos falando de cenografia, a arte de criar ambientes para espaços temporários, como os lugares onde as artes cênicas irão se realizar. Você lembra de algum cenário de um espetáculo de teatro ou dança? De que maneira ele contribuía para a apresentação? Os cenários fazem parte da construção da história que é contada para o público. Eles podem ser pensados de maneiras diferentes. Ao longo da história, isso aconteceu de tal maneira que até a ausência ou a mínima resenca de elementos visuais também foram exploradas como cenário. No século XIX, por exemplo, o artista suíço Adolf Appia, 1862-1928, observando que os cenários das peças de teatro não eram convincentes, por mais esforços que se fizessem, resolveu pensar em um cenário sem nenhuma tentativa de se assemelhar à realidade. Para ele, os cenários cheios de informação visual mais dispersavam a atenção do público do que ajudavam na encenação. Na época, por volta do ano de 1892, ele trabalhava como compositor Richard Wagner 1813-1883, que buscava uma forma totalmente nova de encenar suas óperas. Appia, então, substituiu o cenário por um espaço limpo, com escadas e simples cubos, de várias alturas, que poderiam ser usados pelos atores para cumprir qualquer função. Essa ideia é utilizada até os dias de hoje por companhias e escolas de teatro. Os cubos, que também podem ser tablados quadrados, são chamados de praticáveis, estruturas muito versáteis facilmente adaptáveis a qualquer necessidade da cena. Essa estética cenográfica iniciada por Appia fazia parte do pensamento do movimento simbolista da época, que se opunha aos valores e às ideias do realismo. O chamado espaço cênico simbolista ainda influencia muitos cenógrafos na atualidade. Cena da ópera Pelléas et Mélisande, de Claude Debussy, montada em 2012, em São Paulo. O cenário, criado pelo cenógrafo Hélio Eichbauer, baseou-se na estética simbolista. Contemporâneo de Appia, o ator e artista plástico inglês Edward Gordon Craig, 1872-1966, também inovou a cenografia com ideias simbolistas. Ele questionava o uso de cenários bidimensionais, como fundos feitos com pintura, no teatro, que é essencialmente tridimensional, pois os atores e suas ações têm, além de altura e largura, profundidade. Então, Craig propôs que os elementos cenográficos combinassem a teatralidade dos atores, a imaginação do público e a inteligência de ambos para visualizar os elementos, mesmo que não estivessem representados de maneira literal em cena. Para compreender melhor essa proposta, podemos pensar, por exemplo, no cenário de uma história que se passa em uma floresta, em vez da imagem de árvores pintadas sobre uma ou mais telas bidimensionais. Podem ser usadas apenas vigas de madeira ou ferro, tridimensionais, simbolizando as árvores, nas quais os atores podem se apoiar e se agarrar e entre as quais podem caminhar, como se realmente estivessem em um local arborizado. Além dessas ideias, Edward Gordon Craig foi pioneiro na iluminação cênica, pois foi quem criou os seus primeiros conceitos utilizando a luz elétrica, que tinha acabado de ser inventada. Aliás, é importante destacar que o teatro foi um dos primeiros lugares a serem iluminados. Craig incorporou a iluminação à cenografia, explorando luzes e sombras para compor a dinâmica de seus espaços cênicos, apresentando uma estética visualmente limpa.
Desenho de Edward Gordon Craig de cenário para Hamlet, no Teatro de Arte de Moscou, em 1912. Ambientes limpos e simbolistas, no entanto, não representam uma regra imutável da cenografia, apesar de terem sido ideias revolucionárias no século X. Existiram e ainda existem muitos cenários que utilizam elementos que simulam ou se referem visualmente à realidade. Um grande barce de madeira com seus mastros, velas e remos tomando toda a extensão de palco, grandes colunas gregas de mármore na verdade, de material que simula, móveis nobres e antigos, ornamentados com arabescos dourados. Uma sala de baile ricamente decorada com papéis de parede e um grande lustre de cristais, e até mesmo uma chuva com água de verdade são alguns dos inúmeros exemplos de cenários que remetem à realidade para ambientar peças teatrais. Atualmente, vemos esse tipo de cenário com mais frequência em musicais. Neles, geralmente há mais patrocínio para assegurar o investimento em elementos e materiais mais caros e complexos, principalmente se as produções forem originalmente da Broadway, importante polo de teatro musical nos Estados Unidos. Existem também cenários que utilizam elementos visuais marcantes, mas não realistas. É o caso, por exemplo, dos